Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 2 de Miqueias. Vamos começar orando e aí a gente parte para a leitura. E hoje, se Deus me permitir, eu quero dar alguns exemplos aqui para a gente entender em que momento, né? Momento não, mas em como que Deus nos fala a respeito desse capítulo. Vamos orar. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por mais um dia. Que seja tudo em Tua presença, Paizinho. Em nome de Jesus, consagramos as nossas mentes, os nossos olhos, os nossos ouvidos a Ti. Queremos Te ouvir, Te sentir durante todo o nosso dia. Te pedimos em nome de Jesus, fica conosco em tudo o que nós vamos fazer. Coloca as Tuas mãos por cima das nossas, porque assim alcançaremos êxito em tudo o que fizermos. Colocamos diante de Ti a leitura do capítulo 2 de Miqueias. Fala conosco da Tua maneira e não da minha. Eu Te consagro tudo que tenho, Jesus, e Te peço para que eu diminua e o Senhor cresça neste ambiente, neste lugar, na minha vida e na vida de cada um, no ambiente onde cada um aqui está, em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim: ai daqueles que antes de se levantarem de manhã já fazem planos para explorar e maltratar os outros, e logo que se levantam fazem o que querem, pois são poderosos. Quando querem terrenos ou casas, eles os tomam, maltratam os outros e não respeitam a família nem a propriedade de ninguém. Por isso o Senhor diz: vou fazer a desgraça cair sobre vocês, e vocês não escaparão. Será um tempo de sofrimento e vocês não andarão mais tão cheios de orgulho. Quando aquele dia chegar, outros vão inventar um provérbio a respeito de vocês e cantarão esta canção triste. Estamos completamente arruinados. O Senhor tirou a nossa terra. Ele tirou o que era nosso e deu aos que nos conquistaram. Portanto, quando a terra prometida for repartida de novo entre o povo do Senhor Deus, nenhum de vocês receberá nenhuma parte dela. O povo me diz: pare com essas profecias, não diga isso, não é possível que Deus faça a desgraça cair sobre a gente. Será que o povo de Israel está amaldiçoado? Será que o Senhor está irritado? É assim que ele age? O Senhor Deus diz: de fato, as minhas palavras fazem bem aos que são bons, mas vocês, como se fossem inimigos, atacaram o meu povo. Os homens voltam da guerra pensando que estão sãos e salvos, mas vocês roubam as suas roupas. Vocês expulsam dos seus lares queridos as mulheres do meu povo, e assim os filhos delas perdem para sempre as bênçãos que prometi. Saiam daqui, vão embora, pois não é este o lugar onde vocês vão descansar em paz. Aqui há tanta gente desonesta e sem vergonha que a destruição vai ser total. O profeta que essa gente prefere é aquele que anda pregando mentiras e falsidades, prometendo vinho e cerveja para todos. O Senhor diz ao povo de Israel: eu reunirei todos vocês que restarem e os trarei de volta para a terra prometida, como o pastor leva as ovelhas para o pasto ou as recolhe no curral. Mais uma vez as cidades do país ficarão movimentadas e cheias de gente. Deus abrirá caminho para o seu povo e eles sairão livres pelos portões da cidade. O rei, o Senhor, irá na frente e todos o seguirão. Então, uma das coisas que começa falando esse capítulo de Miqueias é que ai daqueles que antes de se levantaram, eles já estão planejando mal, já fazem planos para explorar e maltratar os outros. Logo que se levantam, eles fazem o que querem, pois são poderosos. Quando querem terrenos ou casas, eles os tomam, maltratam os outros e não respeitam a família nem a propriedade de ninguém.
Enquanto eu li esse texto e quando eu finalizei ele, eu fiz essas declarações aqui em relação ao que o Senhor fala a respeito deles, porque a gente quer justiça. E se eu já falei isso muitas vezes aqui, gente, e isso é muito importante. Não é para menos que a Bíblia ela reforça isso e ela vai falando muitas vezes em vários dos profetas sobre essa questão de justiça. Se você não tem orado por justiça no Brasil, se você não tem orado por justiça, não estou falando, sim, na sua causa, na sua família, na sua vida também, mas cara, a gente precisa se atentar para as injustiças que estão acontecendo no nosso país, na nossa nação, né? E eu nem falo de outras nações, né? Como tantas que a gente sabe que tem acontecido coisas horrorosas, principalmente com cristãos, né? Mas na nossa nação, eu vou contar para vocês o que está acontecendo, se é que vocês não sabem. Acredito que existem pessoas que sabem até mais do que eu. Se você quiser deixar, já escreve aí nos comentários, sabe? E em nome de Jesus a gente vai falar sobre isso daqui, vai em nome de Jesus declarar que Deus agirá com justiça na nossa nação. Ontem, né? Ontem aconteceram duas coisas que bem me retrata, assim, essa visão aqui. Uma, vocês sabem, eu assisto a CPMI do INSS. O que é uma CPMI? É uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, onde os parlamentares, ou seja, deputados e senadores, estão ali discutindo no plenário não, né? Na casa ali, sobre as fraudes que aconteceram no INSS. Acredito que isso todo mundo saiba, não é ignorância para ninguém. Eu sei que muita gente, às vezes, né, pega uma notícia aqui, outra ali da imprensa, mas eu não assisto imprensa, eu assisto na TV Senado. E aí, beleza, assistindo isso ontem foi um menino que ele tinha apenas 28 anos. O nome dele era Igor alguma coisa de la Cruz. Ele tem 28 anos. E ele, como ele participou? Ele é um estudioso, ele era uma pessoa entendida a respeito da tecnologia. E ele maquinou, junto com essas pessoas, a fim de causar dano a aposentados e pensionistas, eles maquinaram como eles podiam se utilizar da tecnologia, que hoje em dia, né, nossa vida quase toda é tecnológica, né, muita gente aqui, acredito eu, tem quase toda, eu hoje em dia até identidade eu já tenho no meu celular, não ando mais com a identidade. Enfim, eles se utilizaram da tecnologia e esse menino de apenas 28 anos de idade, ele já se levantava pensando, e agora? Como eu posso utilizar do meu conhecimento, da habilidade que Deus me deu, do que eu estudei, daquilo que eu tive acesso, dos estudos que eu tive acesso, sabe? Para fazer o mal, para ajudar a roubar. Compreende? E aí, outra coisa que fala aqui e logo que se levantam, fazem o que querem, pois são poderosos. Quando querem terrenos ou casas, eles os tomam. Maltratam os outros e não respeitam a família, nem a propriedade de ninguém. E ontem eu também tive um caso muito, né, um caso normal, que eu já vi várias vezes, hoje eu tô arrumada, já desocuparam, mas ontem, ao chegar no meu trabalho, o que tinha acontecido?
Não era o movimento do Sem Terra, mas como a gente conhece mais como movimento do Sem Terra, né, MST, são movimentos parecidos, mas não eram eles, era outro movimento. Tinha ocupado um local público, um órgão público, onde eu trabalho, porque eles queriam que as coisas dele andassem para frente. Não é errado as pessoas manifestarem, né? Não é errado isso. Mas, cara, é uma propriedade alheia. Não é uma propriedade deles que eles podem abrir, simplesmente ocupar e fechar as portas e não deixar ninguém entrar. Eu voltei. Ninguém trabalhou no dia. Quer dizer, pelo menos não na minha sala. Tá entendendo? Isso eles fizeram antes das 6 horas da manhã, muito provavelmente antes das 5. As pessoas já levantam sabendo o que elas vão fazer. E se a gente não está em contato com a palavra de Deus, o mundo hoje está nos levando a fazer coisas erradas, a coisas más, a maquinar coisas de como a gente pode se beneficiar a despeito, em detrimento das pessoas. Mas se a gente olha para a palavra de Deus, se a gente acorda, se a gente tem contato com essa mensagem, com essa palavra, a primeira coisa que a gente acorda, a gente pensa num todo, a gente pensa em nós, sem dúvida, né? Mas a gente pensa, cara, o que eu levantei pensando hoje? Pensa aí, cara, sabe? O que você levantou pensando hoje? Nossa, eu tenho que andar aqui com aquilo, eu tenho que fazer o meu trabalho andar com aquilo para frente, para adiantar a vida dos outros. Ou você acordou pensando, eu tenho que ir pro meu trabalho ganhar dinheiro, ganhar dinheiro para mim mesmo, sabe? Não é errado ganhar dinheiro, mas a gente precisa estar nos locais e ser mão de Deus, ser boca de Deus, ser bênção de Deus, sabe? Vai pro seu trabalho, vai com essa consciência, não vai com a consciência só de ganhar dinheiro. Ah, mas eu nem tô fazendo isso tudo aí que você falou, de roubar, de nananã. Glória a Deus. O que para um cristão não é nenhuma novidade, né? Não deveria ser um motivo de honra, de privilégio. E aí, uma das coisas que o Senhor fala é: vou fazer, isso é o Senhor, por isso o Senhor diz: vou fazer a desgraça cair sobre vocês e vocês não escaparão. Será um tempo de sofrimento e vocês não andarão mais tão cheios de orgulho. Quando aquele dia chegar, outros vão inventar um provérbio a respeito de vocês e cantarão esta canção triste: estamos completamente arruinados. O Senhor tirou a nossa terra, Ele tirou o que era nosso e deu aos que nos conquistaram. Que foi o que aconteceu com Israel, né? Israel, ele entrou por esse caminho de começar a adorar ídolos, deuses falsos, começaram a explorar os pobres, a explorar os seus irmãos, coisa que desde o início, quando Deus fez as leis, ele falou: não explorem os seus irmãos, não explorem os pobres, os menos favorecidos, não façam isso. E ontem, enquanto eu tava, eu fiquei indignada, a gente já, sabe, é tanta barbaridade que a gente ouve que a gente já fica assim, ai meu Deus, não acredito. E durante o dia eu tava assim, gente, um rapaz desse, novo desse. E quando chegou a noite que eu li esse capítulo, eu falei: Deus, essa é a tua palavra. Eu reivindico isso daqui sobre a minha nação, sobre todos aqueles que estão fazendo mal sobre o Brasil. Sabe por quê? Porque muitas das vezes essas pessoas saem
com voz de prisão daquele lugar da CPMI. Eles têm poder de polícia também, então eles podem dar voz de prisão. Então, eles saem com voz de prisão e eles chegam no dia para serem detidos. Eles pagam uma herança, 5 mil reais, eles estão ganhando milhões. E eles pagam 5 mil reais e saem. Gente, uma das coisas que mais fala na Bíblia é sobre justiça. Porque o mundo está precisando ser mais justo. Então, que a gente possa, fazer essas declarações. E aqui agora nos comentários, o meu tempo acabou, eu quero também falar quando os profetas acomodam esse tipo de pessoa, porque não foi nenhuma nem duas. Inclusive, esse rapaz fala que é cristão. Qual é a igreja que tem acomodado, que tem falado palavras mansas e doces a ponto dele não ser transformado em nada? Aqui no comentário, tá bom? O tempo acabou. Beijo, tchau, tchau.